Deus, mas não qualquer Deus. O único Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Sim, é esse Deus que eu me refiro. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Venho trazer o que ficou conhecido como Davi e Golias, ou Davi versus Golias. Em primeiro lugar, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, quero que você, na medida do possível, ouça a história toda. Se não der para ouvir no começo, neste momento que você abriu o vídeo, volte no vídeo para que você conheça a história toda. Se você não conhece, se você já conhece, tente ouvir de repente de uma forma diferente. Cada pregador traz uma mensagem, porque a palavra de Deus ela é viva. Amém? E Deus tem uma mensagem hoje para você. Não importa onde você esteja e qual situação você esteja. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui o nosso personagem Davi. Não estou chamando de rei Davi, porque Davi nessa época ainda não era rei. Abra suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Samuel, para quem não conhece, para quem não sabe, era o profeta. Era o sumo sacerdote daquela época. Amém? Era o homem aqui na terra que tinha uma ligação direta com Deus. Então Deus dá ordem a Samuel para que vá lá em Benjamim, na família de Jessé, e que lá ele mostraria quem ele deveria ungir, um dos filhos de Jessé. E Samuel tem uma grande lição, porque Deus de antemão já o havia avisado, né? Levantarei para mim um homem segundo o meu coração. Escolhi para ser rei de Israel um homem segundo o meu coração. Não se atentes à aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Quando Samuel chega para ungir Davi, a Bíblia diz que Davi era o menor da casa. Nós podemos ver aqui, até depois da unção, no capítulo 17, versículo 14, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Ou seja, dos filhos masculinos que Jessé tinha, a Bíblia não fala quantos filhos masculinos, mas fala que ele tinha 8 filhos, né? Talvez o que se dá a entender que 4 eram masculinos e Davi era o menor da casa. As mulheres não contavam para esse tipo de unção, né? Estamos falando aqui dos filhos homens. Então os 3 maiores estavam na guerra, amém? Porque Davi era mancebo, Davi era de boa aparência, Davi era um jovem ruivo. Davi passa a servir Saul da seguinte forma: no versículo 19 do capítulo 16, diz assim: Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, no cabrito enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas.
Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graças aos meus olhos. Né? Então Davi já começa o seu ministério. Ele começa a ser moldado por Deus para ser rei de Israel. Ele não simplesmente ia se tornar rei de Israel porque o azeite foi derramado e ele foi ungido. Deus queria formar esse homem desde a sua juventude, para que ele se tornasse o maior rei de Israel. Amém? Então o que acontece? Israel entra em guerra com os filisteus. Então eles acampam-se em redor, em frente a um povo do outro, né? Uma companhia em frente à outra. Só que lá no versículo 4 do capítulo 17, eu vou narrar para vocês, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha da altura 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo dá aproximadamente 3 metros, talvez um pouco mais. 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, era peso de couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia greva de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre seus ombros. Peço perdão aí se saiu algum barulho aí de cachorro, de vizinho gritando. É assim mesmo, pessoal. A gente que não tem um estúdio de gravação, tá? Mas se atente aqui na mensagem. Ela vai te trazer uma bênção. Então vem narrando aqui que a haste de sua lança era como o órgão do tecelão, o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então nós notamos que Golias não era um simples gigante, era simples homem alto. Ele, além disso, ele era um guerreiro, estava equipado para a guerra. Era um homem que desde a sua meninice treinou para a guerra, possivelmente matou muitos inimigos. Se ele puder pelejar, aí no 8 diz assim, né? Parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e eu o ferir, então sereis nossos servos e nos servires. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vou repetir: disse mais o filisteu: hoje desafio Israel, dizendo: dá-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e Israel, temeram. Mas temeram por quê? Porque o rei Saul não tinha comunhão com Deus. O rei Saul não estava preparado para ser rei. O rei Saul estava continuamente se desviando de Deus. Ao contrário do rei Davi, que nós lemos lá que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi estava cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença. Então, no versículo 12 do capítulo 17, Jessé envia Davi a seus irmãos. Por quê? O seu pai era velho, estava preocupado e determina Davi que vá até o fronte da guerra e leve mantimento. E chegando lá, Davi toma conhecimento. Davi pergunta: o que está acontecendo?
né? Davi ouve as blasfêmias de Golias, o desafio de Golias, e isso já se arrastava por 40 dias. E o primeiro gigante que Davi tem que enfrentar na sua vida começa dentro da sua casa. Nós vemos lá na própria unção de Davi, seu pai quase o esquecera, porque ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. É o menor da casa. O seu pai, seus irmãos e o próprio profeta jamais acharam que o menor da casa se tornaria o rei de Israel. Então, Deus já está falando contigo, Deus já está falando comigo. Não importa o que você acha de você mesmo. Eu não estou falando da altivez e da soberba. Eu não estou falando disso. Deus, ele usa quem ele quer, quando ele quer, para o que ele quer, da forma que ele quer. E você vai ser vitorioso. Basta totalmente ser fiel e obedecer. Porque Davi começa a obedecer a Deus. Davi, antes de chegar para enfrentar esse gigante, dentro da sua casa, mesmo após, nós vamos ver isso aqui, ele ter sido ungido, ele tem que enfrentar o gigante do preconceito, porque ele, sendo menor, não era respeitado pelos maiores. Os seus irmãos maiores não creram no profeta. Quem não crê no profeta, quem não crê no enviado de Deus, Jesus Cristo, não crê em Deus. Amém? E seus irmãos, quando Davi chega lá, começa a brigar com ele, acusando-o de agir levianamente, ou seja, veio só espiar a guerra. Mas ele fala: que fiz eu agora? Né? Foi meu pai que me mandou vir aqui. E quem é esse circuncioso para que afronte o exército do Deus vivo? Então Davi se prontifica. Deus também quer que você se prontifique. E ele se apresenta contra este outro gigante. Só que Davi já tinha matado mais 2 gigantes. Davi já tinha matado um urso e um leão para defender suas ovelhas. E ele narra isso aqui. E ele, com o poder de Deus, ele consegue com as próprias mãos matar um urso e um leão. Se nós formos ver, estudar, conhecer o que é um leão e o que é um urso, nós vemos que este Deus é o Deus do impossível. Davi, então, de cara, ele já havia enfrentado 3 gigantes para chegar até aquele campo de batalha. Davi, cheio do Espírito Santo, se prontifica. Davi, cheio do Espírito Santo, tem a certeza da vitória, não por suas próprias mãos. No 40 em diante, Davi toma seu cajado na mão, escolhe para si 5 seixos do ribeiro e pô-los numa forja, 5 pedrinhas que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda e se foi chegando ao filisteu. Porque Davi não conseguiu usar a armadura. Davi era um rapaz. Davi nunca tinha ido à guerra. A armadura não iria salvar Davi. Então ele pede para tirar aquilo tudo, pega a sua funda, que era a arma que os pastores usavam para enfrentar os lobos, os ursos, e vai adiante desse gigante. Então, Golias começa a zombar de Davi. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou por conta era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com um pau?
E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne a aves do céu, a besta do campo. Davi, porém, disse: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Notamos que este gigante, ele não estava afrontando Saul, ele não estava afrontando o guerreiro de Saul, ele estava afrontando o Senhor dos Exércitos. E não se deixe enganar, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. E ele diz mais: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a cabeça e corpo do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas fera, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Passado milhares e milhares de anos, esta história, fato verídico, né? Alguns ateus, algumas pessoas que satanistas, contra Cristo, anticristão, anticristo, dizem que a Bíblia é uma farsa. Mas não é, porque a própria arqueologia tem demonstrado que tudo que está escrito na Bíblia aqui é verdade. Então Davi mete a mão no seu alforje, tira uma pedra e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi vai lá, corre lá, pega a própria espada do filisteu, se já morto ou não, estava derrotado. Davi então vai lá e corta a cabeça da serpente, porque é assim que nós temos que fazer, não contra o homem, contra a carne do sangue, não é isso que eu estou falando aqui, é contra os gigantes que se apresentam na nossa vida, seja ele um vício de cigarro, seja ele um vício de bebida, seja o gigante que se apresentar na sua vida. Alguns gigantes são mais difíceis de derrotar, mas só existe uma maneira de você conseguir derrotar um gigante: é estar cheio do Espírito Santo de Deus, é ter fé nesse Deus do impossível. É isto que essa mensagem quer nos trazer. Davi não era um homem diferente de outro homem. Davi era um homem com 2 braços, 2 pernas, jovem, pequeno. Quem olhava não dava nada por ele. Quantas vezes é assim na nossa vida? A gente vai se candidatar a uma vaga de emprego e lá, né, o diretor, aquela pessoa que está ali para selecionar, te olha e não dá nada para você. Mas Deus lá em cima está olhando por você. Ele conhece e sonda os corações. De repente você é o mais capacitado. De repente você é o mais honesto. De repente é o que você está mais precisando. De repente é que você vai crescer naquela empresa e se tornar ali até um gerente, um presidente. É assim que tem acontecido em várias histórias. Pode ser também que você entre na empresa e não dê certo. Mas o importante é andarmos com a fé e com o Espírito do Senhor para derrotarmos os nossos gigantes, os nossos adversários. Quero frisar que os nossos adversários, os nossos gigantes, a nossa guerra, como disse o apóstolo Paulo, não é contra a carne e contra o sangue. Ele está dizendo que não é contra o homem, mas principalmente contra os espíritos imundos que habitam nessa terra,
que estão vagueando, as hostes celestiais, ou seja, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos malignos que seguem a Satanás, que nós não vemos com os nossos olhos carnais. Então, esta é a mensagem de hoje. Não sei qual o gigante que se apresenta na sua vida hoje, ou que vai se apresentar amanhã, porque o gigante ele sempre vem afrontar. O gigante ele sempre vem destruir. O gigante ele sempre vem humilhar. O gigante sempre vem te testar. O gigante sempre vai se apresentar para te derrubar, para te matar, para te destruir, para te roubar. Quando o gigante aparecer, enfrente, não corra dele, não tema, mas vá em nome do Senhor dos Exércitos. Vá em nome de Jesus Cristo, seu Filho único, seu Filho amado, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Você terá vitória, porque Jesus Cristo já decretou sua vitória. Ele disse: aquele que pedis ao Pai em meu nome, tudo vos concederá. Tem que haver fé. Eu sempre bato nessa tecla. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. E o que é a palavra? Onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. Na Bíblia. Através da sua leitura, através dos pregadores, através dos pastores, dos missionários, homens sérios. Não estou falando desses homens que em primeiro lugar pedem dinheiro. Não estou falando que esses homens que você tem que vender casa para ter a vitória. Não. O reino dos céus é alcançado com grande esforço, não com dinheiro. Porque você não vai entrar no reino dos céus com bens materiais. Você não vai comprar a sua entrada no reino dos céus, porque é de graça, vem de Deus, não é através das obras, para que o homem não se vanglorie. Ela vem da graça de Jesus Cristo que morreu para salvar-nos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Medite nessa história do rei Davi. Medite, conheça a história. Nós vamos falar mais do rei Davi aqui, da sua trajetória, e do rei Saul também. E de todas as dificuldades que este rei enfrentou para conseguir a vitória sobre todos os seus inimigos. É isto que Deus quer na sua vida, a vitória, te dá a vitória. Só que a vitória ela vem de várias formas. Amém? A vitória ela vem de diversas formas. Deus sabe que você necessita antes que você peça. Mas também é necessário que você peça, porque Deus quer ouvir da sua boca. Clame a Deus, mas clame no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Deixe seu like, compartilhe nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. Que Deus vos abençoe em nome de Cristo. Amém.